Olá, meus amores, bem-vindos à nossa sexta aula de História, tá? A gente vai dar continuidade naquele conteúdo que a gente viu na semana passada, que foi de formação do povo brasileiro, tá? A gente vai relembrar alguns pontos importantes, vamos frisar os pontos mais importantes, né? E continuar aqui. Primeiro vamos entender o que é miscigenação, ó. O povo brasileiro é formado por mistura de etnias. Isso significa que o povo brasileiro é fruto da miscigenação, ou seja, resultou da mistura de etnias pelo casamento, gerando etnias diferentes. Então, se a gente for falar sobre a formação do povo brasileiro, a gente não pode deixar de falar de miscigenação, né? Porque o povo brasileiro, hoje, né, ele é completamente miscigenado. O povo brasileiro não existe né, brasileiro puro, certo? Que não venha de uma mistura de etnias, tá? Sobre etnias, a gente já viu na última aula, né? Que etnia é um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais, certo? A gente tem vários grupos étnicos, ó. Dentre vários grupos étnicos, alguns formaram os brasileiros, né? O povo brasileiro. Esses povos étnicos que formaram o povo brasileiro são os africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e teve muitos outros. Mas tiveram 3 etnias que foram a base da formação do povo brasileiro, né? São aqueles que a gente considera como a base da formação, que é o quê? É a etnia europeia, né? Que são os brancos, a etnia africana e a indígena, certo? Essas são as 3 etnias base, né, que formaram o povo brasileiro, certo? Então é muito importante frisar isso aqui. Outra coisa que é importante a gente ver é os tipos de mestiço, né, que vem da mistura de etnias. A gente tem aqui a mistura do branco com o índio, que dá o que? Mameluco ou caboclo, certo? A mistura do branco com o negro dá mulato ou afrodescendente. Afrodescendente é o mais usado, tá, gente? Mulato não se usa tanto. Negro e indígena a gente tem o cafuso, certo? Então sempre deem uma olhada aí e revejam esse ponto, que é bem importante. Aqui a gente tem mais algumas informações, ó, que é essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir da relação de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. E mesmo sabendo que atualmente pouco existe etnia pura, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. São consideradas etnias matrizes a africana e a indígena. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o povo brasileiro ele não se formou sem essa relação de dominação e exploração, né? Como a gente sabe, o que teve aqui há muitos anos atrás, né? Logo no início ali do Brasil colonial e tudo, foi o que? A escravidão. Então, a escravidão é o quê? É uma relação de dominação e exploração sobre outra pessoa, no caso, sobre uma etnia inteira, né? Que é a etnia africana, certo? Fora isso, também houve esse tipo de escravidão com indígenas, só que foi bem menos, né? Foi bem menos, mas houve também, né? Fora isso, em questão aos indígenas, não teve só a escravidão, mas também houve muitas mortes, né? Batalhas que foram enfrentadas, os indígenas não tinham armamento tão potente quanto os europeus, então tiveram muitas mortes de indígenas, né? Tiveram a dominação do território que era dos indígenas, né? E os europeus chegaram e dominaram tudo. Então essa relação, né, da formação do povo brasileiro não se deu de maneira tranquila e pacífica, não foi, né? Foi por meio de dominação, exploração e imposição, certo? Aqui está falando que hoje no Brasil existem algumas leis que tentam diminuir essas diferenças históricas, né? Que são leis que dão direitos a indígenas e a negros principalmente, né? Principalmente que são as etnias matrizes, né? E essas leis, como eu falei, elas estão aí para tentar diminuir a diferença histórica, né? Porque como a gente sabe, tanto os negros quanto os índios, eles
foram lhe negados muitos direitos durante muitos anos e até hoje ainda tem, né, muito preconceito, ainda tem o racismo e por conta disso eles sofrem muito, né, inclusive por perderem alguns direitos que eles deveriam ter, certo? Comparado às pessoas brancas, né, as pessoas brancas têm muito mais direitos do que eles, infelizmente, e por conta disso estão se criando leis que garantam que essas pessoas, né, possam ter os mesmos direitos que todas as outras pessoas que moram no Brasil, certo? Então, frisando essa questão aí da matriz, das etnias matrizes, é só vocês pegarem isso que é muito importante, que as etnias matrizes são a etnia africana e a etnia indígena, certo? A atividade dessa semana é de folha, tá? E vai ser sobre esse conteúdo aí. No TD de História, também vai ter algumas questões de História do Ceará, tá? Então, quando for na quinta-feira que vai ter aula de História do Ceará, eu vou passar o conteúdo, né? Vou explicar sobre o conteúdo e aquele conteúdo vai cair ali no TD de História, tá bom? Então, vocês podem deixar para fazer o TD de História, né, na quinta-feira, né, depois de assistir a aula de História do Ceará, porque aí vocês vão conseguir fazer tudo, tá certo? Então, meus amores, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, tenha dado para compreender. Leiam de novo ali o conteúdo. Então, meus amores, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.